Da CRN, a Central de Rádio e Notícias, Itatiba, São Paulo, Brasil. Muito boa tarde, senhores telespectadores, via YouTube, que você pode acessar com a inscrição Rádio CRN Itatiba Oficial. Quem os cumprimenta é Mané Roberto, em nome do professor Eduardo Sintra, em nome da Andresa Moraes, nossa técnica de filmagem, e também do Márcio Egídio, né, que é o nosso técnico de som. Hoje nós estaremos abordando aqui cinema, né? E os nossos convidados, aqui está o nosso secretário de Cultura e Turismo, o professor Luiz Soares de Camargo. Nós temos a presença também do cineasta Luiz Bocchino e também da Rose Molina. Nós vamos ter que falar muito sobre cinema. E por que cinema? Bom, ontem, que foi dia 5 de novembro, foi o Dia Nacional do Cinema Brasileiro. Então nós estaremos falando de cinema e vamos falar com quem entende de cinema aqui nessa apresentação para todos vocês, que como nós dissemos, nós temos a transmissão através dos 1400 kHz, que é pela Rádio CRN, mas você acessa a CRN pelo nosso aplicativo, pelo Instagram, pelo Facebook e pela internet, né? E você pode também acessar, como nós dissemos, o YouTube. Isso porque nós estamos gravando e apresentando aqui para vocês o nosso podcast debate desta quinta-feira, que é dia 6 de novembro de 2025. Vamos começar aqui cumprimentando o nosso secretário de Cultura e Turismo, o Luiz Soares de Camargo. Muito boa tarde, Luiz Soares de Camargo. Boa tarde, Mané, Eduardo, velho companheiro aqui dessa mesa, de escola de samba, não posso esquecer também. Luiz Bocchino, prazer estar aqui com você, grande talento aqui no nosso cinema em Itatiba. Rose, amiga de tantos anos, né, Rose? Então é um prazer estar aqui com todos aqui, trazendo um pouco sobre a cultura de Itatiba, com foco hoje no cinema, né? Você me perguntou, Mané, se eu sou cinéfilo ou cineasta. Eu sou cinéfilo. O cineasta então depois nós vamos perguntar para o Eduardo o que ele é, se ele é cinéfilo ou cineasta. Muito boa tarde, Rose, boa tarde, satisfação em tê-la aqui, né? É um prazer que você participe do nosso programa. Boa tarde, Rose Molina. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui hoje como produtora do Festival de Cinema, né? Fui contratada pelo meu filho. Está tudo em família, então. Tudo em família. E é um prazer poder divulgar esse primeiro festival de cinema daqui, né? E a ideia é que isso continue, que a gente tenha mais festivais, né? E que bom que foi comemorado também, né, o cinema nacional. A gente tem agora um momento bom do cinema nacional, né? Com premiação, com Oscar. E espero que tudo siga em frente, se alavanque aí, né, para os nossos cineastas brasileiros. Então, antigamente, que não faz muito tempo, era cinema novo, e agora eu já falo com o Luiz Bocchino. Hoje, qual é a razão? Muito boa tarde primeiro, Luiz Bocchino. Muito boa tarde, agradeço o convite, um prazer estar aqui, falar com vocês, com os espectadores. A gente está aqui divulgando o Festival de Cinema, mas é muito importante também divulgar o cinema nacional. Então, nós vamos falar muito sobre o cinema nacional. Muito boa tarde, professor Eduardo Sintra. Você é cineasta, cinéfilo ou metido? Olha, eu estou mais para soneca, porque eu, para dormir em cinema, eu sou especialista. Mas muito boa tarde, Mané, boa tarde aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, muito boa tarde ao professor Luiz Soares de Camargo, a Andresa, o Márcio Egídio, aos nossos convidados, Rose e Luiz, prazer em conhecê-los, sejam bem-vindos e bem-vinda, né? Mas é a sétima arte, né? E a gente fala, você falou de escolas de samba, as escolas de samba cantaram, várias delas cantaram a história do cinema, né? E com muito sucesso, não só na Sapucaí, como em outras cidades também. Mas a minha parte como cinéfilo, né?
eu tive o prazer de participar lá em Bragança, mas aí depois eu conto um projeto... Da história do Pelé ou não? Não foi. Da história do Pelé eu era criança, e eu lembro, Mané, porque o Pelé ficou hospedado próximo à minha casa, no mesmo quarteirão da minha casa. Foi o filme A Marcha, foi gravado em 1972, se eu não me engano, quando ele deixou o futebol. E esse filme movimentou a Bragança de uma maneira muito, muito particular, porque até então ninguém sabia a história do cinema. Nós tínhamos 3 cinemas em Bragança, mas a vinda do Pelé, e ele ficou hospedado no batalhão da Polícia Militar. Olha que interessante, até por questões de segurança. E o batalhão era na rua da minha casa, né? Mas não foi até depois o professor Luiz pode até falar, foi um projeto da Secretaria de Estado de Cultura que realizou um curta lá em Bragança, em função, Mané, do... mas só para você ver a importância, né? Ele nos levou lá justamente por causa do projeto do Luizinho Palombello, e a Secretaria de Cultura do Estado esteve em Bragança. Então, é por aí. Agora, não sei se você sabe, ele é um carnavalesco de mão cheia, ele participa e vai para o Rio e vai para São Paulo. Foi autor de samba enredo aqui de Itatiba. Né? Autor de samba enredo. Você está diante da grande porta-bandeira da Piracema. Da Piracema. Você lembra, Mané? Eu lembro sim. E eu lembro de uma foto de Rose, né? Girando na Praça da Bandeira, né? Ela como porta-bandeira do Piracema. E acho que também você participou daqueles grupos culturais do Piracema, teatro, tinha todo Fazíamos, não era apenas a escola de samba, né? Para arrecadar fundos, nós criamos um grupo de teatro e fizemos 3 peças teatrais, né? Sempre o mesmo grupo. Sei. Um grupo que desenhava, que ia fazer compra, que ensaiava bateria e que ensaiava teatro. Nós fizemos peças da Maria Clara Machado e o Rápido da Cebolinha. Depois nós fizemos o Mágico de Oz. Aí o Rogério Scavone, que vai ser citado aqui, né? Ele escreveu uma peça muito atual, inclusive, chamada Dr. Tefon. Ele escreveu a peça toda. Mas a gente dava mais risada e se divertia muito e arrecadava fundos de alguma maneira também, né? Mas ótimos tempos, bons tempos de escola de samba, onde a gente trabalhava e se divertia muito também. Era muito bom. Então, porque ele é expert em sambas enredo, é verdade mesmo, e inclusive está sempre, ou no Rio e em São Paulo também, né? São Paulo menos, mais no Rio. Mais no Rio. Tem um amigo, já trouxe o pessoal da Portela aqui, entrevistamos, né? Ele trouxe o pessoal lá. Vilma Nascimento. Vilma Nascimento é a filha dela, Daniela Nascimento, que era a porta-bandeira da Portela na época, né? E Vilma Nascimento, que é o Pelé das portas-bandeiras, né? E no fim nós vamos aqui falar de cinema, estamos falando de escola de samba. Mas tudo é cultura, né? Mas nós vamos falar com o Luiz. Luiz, por que esse gosto, então, de partir? Foi desde criança? Como é que foi o gosto para cinema? Acho que começou. Eu sou de uma família muito cinéfila. A gente tinha o costume de assistir filmes. Sócios de locadoras. E acho que começou a partir daí. O meu pai, Beto Bocchino, trabalhou como fotógrafo still para algumas produções. Depois ele trabalhou bastante com publicidade. E em 2004 eles fundaram uma produtora que é do meu irmão e meu pai. E a partir dali a gente começou um negócio familiar. Eu me especializei nas filmagens e na finalização. Minha irmã entrou no jogo também, começou a fazer som direto, né, captação de som e escrever projetos, e a gente tocou ali por alguns anos uma produtora familiar. Eu estava fazendo o curso de História
Mas aí o bicho do cinema ali, do audiovisual me picou e eu falei, não, é para isso, é para essa área que eu vou, assim. Foi por ali. O nosso aqui é um pouco mais baixo do que o picou, foi rádio, que nos picou, então você picou, foi o cinema. Mas Luiz, então daí, o que acontece de você ter essa ideia do primeiro festival de cinema de Itatiba? Como é que surgiu a ideia? Funciona assim, Mané. Nós temos então, Itatiba participa da lei Aldir Blanc, não é? E nós tivemos aqui algumas edições, nós recebemos aqui pela prefeitura cerca de, depende muito do ano, mas pelo tamanho de Itatiba, habitantes, né? Nós recebemos anualmente uma verba de R$850 mil. Inicialmente o festival literário também entrou nessa? Também é o mesmo segmento do festival, também através da lei Aldir Blanc, né? Esse ano, infelizmente, nós não recebemos ainda o nosso dinheiro. Não. E certamente por questões financeiras, orçamentárias financeiras do governo federal, corte de orçamentos, essa coisa toda. Era para ter chego, pode ser até que chegue em dezembro, né? Mas então a aplicação dela, os editais, só janeiro e fevereiro, não dá mais tempo para esse ano. Mas anualmente, né, a gente recebe uma verba do governo federal, Ministério da Cultura, que isso virou um programa nacional. Aquela lei Aldir Blanc que foi no início da pandemia, que ela foi emergencial, então era um projeto assim de baixo custo, que seria muito para o artista que está sem palco, o cantor, está tudo fechado, para ele sobreviver, os técnicos, né? A gente não pode esquecer que toda a rede de cultura não é apenas o artista que está ali representando ou cantando, mas é o cineasta que está fazendo, é a equipe produtora. Tudo isso movimenta uma rede muito grande no Brasil, né? Que sobrevive da cultura. E isso movimenta a economia do país, quer queira, quer não. Existem ali Estados Unidos, França, né? A cultura movimenta o PIB nacional. No Brasil também, porque o nosso PIB, em relação a todos os eventos culturais que ocorrem no país como um todo, a gente vê quanto de dinheiro, quanto isso movimenta essa nossa economia brasileira. E o Brasil é conhecido pela cultura, pela sua criatividade, né? Por tudo isso que traz, inclusive, para nós aqui, renda para o país. Então, a cultura, ela move a economia também, por isso que investir e não gastar em cultura. Eu não uso esse termo. Quanto gastou? Não, quanto você investiu, porque aquilo dá um retorno. As festas é a mesma coisa. A gente investe para que haja um retorno, seja um retorno para o artista, seja para a entidade, enfim. Então isso movimenta muito a economia da cidade, do estado e do país. A lei Aldir Blanc, ela veio naquele momento da pandemia para suprir uma necessidade muito pontual de sobrevivência. Sim, a lei Aldir Blanc foi lançada ali como emergencial. Ela era para durar apenas durante a pandemia. Posteriormente veio a Paulo Gustavo, que aí sim foi específica para o audiovisual, né, que teve. Não sei se vocês se encaixaram na Paulo Gustavo também? Sim, o Cidades Irmãs foi feito com a Paulo Cidades Gustavo. Irmãs. Então, o documentário Cidades Irmãs, espetacular, eu recomendo para o itatibense ou não, porque tem Roma, tem as cidades irmãs, com a Itália. Isso, com a Itália e com o Japão. Exatamente. Tossa no Japão. Toro e Oratino. Toro e Oratino na Itália. Então é espetacular, é um documentário muito bacana. Então, assim, Paulo Gustavo. A Paulo Gustavo, ela teve prazo de validade, foi uma vez só, não tem mais. Voltou ao Aldir Blanc. E ao voltar a Aldir Blanc, que era só naquele momento, ela voltou com uma nova perspectiva de política nacional de cultura. Ou seja, garante-se, né, que a lei Aldir Blanc, enquanto plano de cultura, né, nacional, ela perdure por 5, 6 anos. Então ela tem uma continuidade. Então todo ano
A gente deveria ter recebido, como eu disse, logo no começo do ano, não recebemos o desse ano, mas deve vir agora, entre final de novembro e começo de dezembro, para que a gente possa aplicar. E o que ocorre? Ela vem, a lei Aldir Blanc, esse Plano Nacional de Cultura, ela vem com algumas regras, já de Brasília, tá? A gente adapta aqui para Itatiba, mas ela já vem com algumas regras. Tal porcentagem para festivais, eu vou tocar só nesse ponto, existem outros segmentos, né? Premiação e tal, apresentações culturais, mas o segmento festivais, ele é obrigatório a gente colocar, né? Festival ele pode ser N festivais, de rock, de música, de, enfim, o que puder, de teatro, né? Nós não tivemos nenhum projeto para teatro. Então, os produtores culturais, e aqui eu vou chamar, né, a Rose, o Luiz, são produtores culturais, né? São gestores também culturais, e esses gestores, esses produtores, entram com um projeto, ele vai concorrer com outros. Muito bem, nós tivemos então o Festival Literário, que apresentou um projeto e foi vencedor. Luiz apresentou o projeto, Festival de Cinema, foi vencedor. Bom, então tem uma seleção? Sim, tem uma seleção. A gente monta uma comissão de seleção e outros projetos também são analisados. Vencedores neste ano foram então, né, o Festival de Cinema e o Festival Literário, que já ocorreu com grande sucesso. Então, quando a gente lançar os editais, novamente nós vamos ter, eu já consultei aqui, nós vamos ter novamente a verba suficiente para mais 2 festivais o ano passado. Pode ser o Festival 2? Pode, desde que eles tenham um festival, segundo festival literário, pode, vai estar concorrendo com outros. Pode ser o segundo festival de cinema? Pode, vai estar concorrendo com outros, né? Então, é dessa maneira que é feito, vem essas regras, e nós adaptamos aqui para Itatiba. É dessa maneira, então, que as pessoas concorrem. Muitas vezes, Mané, e o Luiz sabe disso, e Rose, porque estão estruturados já tem essa experiência. O que ocorre com o artista itatibense? Porque nós temos que gastar aqui em Itatiba, tá? Não adianta vir de Bragança, Bragança tem a sua própria lei, inclusive ganha mais do que Itatiba, porque é maior. Então, essa é para o público itatibense, né? Para quem reside aqui, para quem trabalha aqui, tem produção local. E o que ocorre muitas vezes é que o artista, ele gosta de cantar, ele gosta de compor, mas não tem esse traquejo para essa experiência, para participar de um edital. Tem que fazer um projeto. E não é fácil, né, Luiz? É uma linguagem burocrática, né? Não é fácil. E por que precisa? É muita burocracia. Bom, é dinheiro público, é dinheiro federal, né, que a gente submete pós-realização do festival literário. E agora é apresentado um relatório. Então isso vai para Brasília e lá para o Ministério capacita, sim ou não, está aprovado, não está aprovado. Então, se a gente não segue essas regras, a gente não vai conseguir. E Itatiba, eu posso dizer, em todos esses anos, né, desde a primeira Aldir Blanc, a gente é considerado ali classe A. Né? Por isso que a gente recebe. Então, nós temos que manter esse rigor para isso. Então, eu aconselho sempre aos artistas que participem. Não é que a gente lança o edital para concorrer e não dá suporte para o artista ou para qualquer outro grupo, né? Pode ser um pintor, pode ser, né, todas as artes, todos os segmentos. Nós fazemos as audiências públicas, nós damos cursos, como fazer um projeto, porque o artista ele não tem isso, né? Muitas vezes ele não sabe, ele gosta de cantar, ele gosta de representar, é um ator, é um cantor, um instrumentista. Então, não tem essa parte que nós oferecemos. Sim. Qualquer dúvida, a Secretaria está lá. Né? Então, essa lei Aldir Blanc hoje, plano aqui de Nacional de Cultura, para nós é fundamental, porque o governo federal, ao invés de você ir lá pedir dinheiro para o Ministério, manda uma verba para Itatiba, não, essa vem direta para o município. É importantíssimo, né? E com isso a gente alavancou aqui a cultura da cidade de uma forma espetacular, né? Se estão ocorrendo os festivais, mas não são só os festivais,
se isso está ocorrendo, é por conta da lei Aldir Blanc. Nós vamos falar muito disso ainda, mas eu quero saber um pouco da Rose e também do Luiz, da vida. A Rose era daqui, foi embora para São Paulo. Onde é que vocês estão morando atualmente? Bom, eu moro em Itatiba. Ah, você mora em Itatiba. Eu nasci em São Paulo, vim para Itatiba com 7 anos. Né? Meu pai construiu uma indústria de molduras aqui. A minha mãe era itatibense, Deonero. E fiquei até os meus 18, daí dos 18 fui para Jundiaí, voltei para Itatiba, depois nós fomos para Santa Catarina, moramos lá 10 anos, montei uma pousada lá. Meu ex-marido, ele já era do cinema, ele sempre foi fotógrafo, né? Ele já era do cinema, dessa parte. Aí eu voltei para Itatiba e entrei no Colégio Ângulo e estou há 25 anos no colégio. Dando aula? Não, trabalho na parte de eventos, produção e administrativa. Então tá bom. Essa é a minha... Que o Colégio Ângulo também é familiar, né? Também é familiar, é da minha irmã, né? Aliás, também eu vou lembrar aqui de Rose, a mais velha, né? E Rosana. Eu posso estar enganado, foi a nossa primeira rainha do carnaval. Foi a primeira rainha do carnaval. Rosana Molina. Com 14 anos. Com 14 anos. Tem uma foto belíssima no JI. Nós temos fotografia. Você sabe? Você tem JI. Você sabe que nós contamos a história de Itatiba, né? Você, como historiador, sabe disso, né? Sim, senhor. Rosana foi. E o Luiz, então? Como é que tem esse gosto? Tem que ir para um grande centro para partir para ser cineasta? Como é que é, Luiz? Então, como que funciona? Bom, comigo funcionou da seguinte forma. Eu sou itatibense, eu fui estudar fora, em Minas Gerais, e depois, na pandemia, eu recebi o convite do Colégio Ângulo para lecionar. Porque as produções estavam paradas. E aí, junto com a Gisele Nunes, a gente transformou o que era o projeto de teatro em projeto de aulas de cinema para as crianças. E aí, com produção de documentário, produção de ficção, foi por alguns anos. E ali eu me reconectei com a cidade, passei a passar boa parte do ano aqui. E querer aí trazer, porque eu pego o projeto de outras pessoas para editar, para fazer montagem. Então trago, hoje em dia é muito prático, né? Um notebook, você coloca na mochila e você edita em qualquer lugar. Mas eu passo boa parte do ano trabalhando, viajando. Esse ano a gente fez produção na Bahia, a gente fez produção em Santa Catarina, norte de Minas, coisas em Campinas. Então, o nosso objetivo é cada vez fazer mais projetos aqui em Itatiba, até não só através dos incentivos municipais, mas conseguir acessar o PROAC, né, que é a lei de incentivo estadual, e trazer produções para cá, assim, que meu sonho é rodar mais filmes aqui. Eu acho que não só documentários, mais ficções. Aqui a gente tem cenários belíssimos. Tem esse conjunto arquitetônico maravilhoso aqui do entorno da praça, tem as fazendas, a gente tem mão de obra especializada aqui e, claro, trazer mão de obra para compartilhar conhecimento também, mas o nosso plano é rodar mais produções aqui na cidade para também não precisar ficar viajando tanto, né? E você trabalha, então, mais com documentários e se fazer um filme mesmo, como é que é um filme com um enredo e tudo mais? É difícil? A gente está atualmente, com 30 filmes produzidos. Uma parte pequena deles são documentários. A gente se especializa mais em ficção. Então a gente começa com o roteiro, né? Começa com a história, o que vai ser a história, e depois a gente procura meios de financiamento. E aí tem os editais públicos e a maior parte das nossas produções são feitas com editais privados ou fundos internacionais. Como que funciona? É o mesmo processo seletivo. Você tem que fazer o projeto, tem que defender, fazer o cronograma, o orçamento, toda essa parte que você tem que colocar no papel a defesa do projeto.
E aí tem editais como do Itaú Cultural, a gente tem o da Caixa, a gente tem esses editais que anualmente abrem esses concursos para que tenha verba para executar esses filmes. Luiz, aí nesse caso, aos seus projetos, pode se aplicar também a Lei Rouanet? Não é muito, a Lei Rouanet não é utilizada para o audiovisual. A gente tem a Lei do Audiovisual, que funciona de uma maneira muito parecida com a isenção fiscal, né? Você manda um projeto para o Ministério da Cultura. Sim. E você ganha uma carta de captação, sim, onde você pode ir até as empresas e pedir uma porcentagem do imposto de renda para ser revertido para a produção. É muito parecido. Antigamente se utilizava dentro do audiovisual, hoje utiliza-se a Lei Rouanet para festivais, não para filmes, e também muito para ciclos formativos, como conjuntos de oficinas, seminários, esse tipo de eventos. Mas para a produção cinematográfica, a Lei Rouanet não é utilizada. O Eduardo, você falou que Bragança tinha 3 cinemas, não era mais, não, porque Itatiba tinha 3 cinemas, né, Luiz? Santa Rosa, que é aqui na frente de onde nós estamos, Marajoara e Avenida. Agora, o primeiro é o Cine Teatro São Joaquim. Aqui no Jardim da Cadeia. No Jardim da Cadeia. Praça José Bonifácio. Praça José Bonifácio. Onde era o teatro. E ali onde foi a sede do Itatiba Esporte Clube. Depois. Então, ali é o primeiro cinema de Itatiba. Cinema. Que era teatro também. Né? Cine Teatro São Joaquim. Cine Teatro São Joaquim. Então, Eduardo e Bragança, porque veio justamente, acho que o dono do Marajoara era Luiz Apesato de Bragança. Luiz Apesato de Bragança. Inclusive que a família dele mora na praça ao lado da Basílica aqui. Bragança tinha o Cine São Luís, que era lá no final da Rua do Mercado. Tinha o Cine Central, que é na Praça Raul Leme, ao lado do Copacabana, onde você frequentava. Não, eu ia na Catedral lá, a Copacabana que ficava ao lado. Copacabana era o bar lá, né? Para a gente deixar bem claro, né? Isso, é o Capitólio de Bragança. E tinha o tradicional Cine Bragança, que foi o que resistiu mais tempo, né? Tanto o Cine São Luís quanto o Cine Central, eles fecharam, e o Cine Bragança também resistiu por mais tempo, mas acabou fechando também. Então hoje só tem, acredito eu, do shopping, né, que tem lá mais... Eu tenho uma curiosidade, se for possível aqui para o Luiz, porque nós trabalhamos muito com aplicação direta. Então nós recebemos a verba do Ministério da Cultura, né, através da Aldir Blanc. A gente recomenda muito a utilização do PROAC. Tem o PROAC CMS, mas também tem o PROAC que lhe entrega. Agora, a lei do audiovisual é só uma curiosidade que a gente não trabalha, né, porque por ser federal. Você já trabalhou com a lei do audiovisual? Porque a gente ouve falar. Tanto a lei Rouanet quanto a do audiovisual lhe dá, como você disse, um certificado. E aí o produtor corre atrás dos patrocinadores, né, porque é dentro do país é assim, o governo deu tantos milhões, né, para fulano para fazer uma peça. Não é assim, né? Na verdade, a lei Rouanet ou a do audiovisual, ela não dá dinheiro nenhum. Né? Não, ela não existe isso, né? É uma fake que se divulga, não lhe dá dinheiro nenhum. Ela oferece um certificado e o produtor, como o Luiz, por exemplo, ele vai em busca de patrocinadores que podem ter a renúncia fiscal. Acho que é isso. Não. Você já experimentou isso? Não sei se é fácil, não é? Então, como que funciona? A lei do audiovisual, ela funciona muito para longas metragens, que daí vão ser filmes ali de 2, 4, 5 milhões. A lei do audiovisual, ela funciona melhor porque a gente tem um outro mecanismo de financiamento, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, que é o FSA. Esse FSA é um fundo que ele é composto a partir de um imposto que chama Condecine, que é pago pelas televisões, os ingressos de cinema, a sua mensalidade do streaming, tudo vai uma porcentagem para esse fundo, e esse fundo lança editais. Então a lei do audiovisual, ela entra como uma verba muitas vezes complementar. Você aprova lá 1 milhão pelo fundo setorial,
o que parece muito dinheiro, mas para uma produção de longa-metragem é pouco dinheiro. Então você precisa de mais dinheiro. Aí você aprova na lei do audiovisual e aí a empresa, não sei, uma estatal como a Petrobras, talvez aqui a CPFL, e empresas maiores como Sabesp, no estado entra, também. A Sabesp entra também. Então funciona como um complemento, e porque essas empresas, principalmente as empresas estatais, elas pagam muito imposto de renda, né, para o próprio governo. Então elas podem pegar até 4% do que elas pagam para destinar para esse projeto. E aí, em contrapartida, o filme vai divulgar a marca. Então, para a empresa não custa nada. Ela só está deixando de pagar de um lugar e vai para outro. Exato. Em vez de ir para o caixa da Receita Federal, vai direto para o produtor. Vai direto para o produtor. Uma pequena porcentagem daquilo. O que é importante, que o Luiz falou também, né, Luiz? Que às vezes as pessoas falam assim, tal governo deu dinheiro para tal fulano fazer tal filme ou tal coisa. Não é o governo que deu, é uma renúncia fiscal regulamentada, regulamentada com base legal. Não é aprovado, e depois tem que prestar conta. Agora, não é fácil, por isso que eu queria ter ouvido aqui o Mané, por exemplo, eu sei disso porque nós já conversamos, Mané. Nós temos grandes indústrias, grandes empresas em Itatiba, que estão aqui, né? E que poderiam, de uma certa maneira, estar aqui, vivendo mais a cidade, né? Aplicando, eu sei disso, que você coloca muito. Eu tenho aqui, até a DIT, por exemplo, se eu puder falar, é uma empresa que nos ajuda muito culturalmente. Né? Pagou todos os figurinos do nosso balé, sabe? Então eles estão sempre aqui, é uma empresa que veio do Rio de Janeiro. Tem a DIT. Que fica lá na confluência de Dom Pedro com Isso, ali mesmo, né? Então eles têm uma sensibilidade muito grande na parte de cultura, e também o PROAC e ICMS, eles também estão abertos a isso. Se quiser, depois a gente conversa sobre isso. Que também tem essa Rouanet, também tem a estadual, que é da renúncia fiscal no ICMS. Então, não é fácil, né, para o produtor bater na porta da empresa. Isso não é fácil, até você entender. Você vai, às vezes marca uma reunião com o sub do sub do sub e não acontece, né, com realmente isso. Então, por que eu estou falando isso? Tem um sentido aqui para nós, Itatiba, né, não apenas aqui com Rose e Luiz, mas não é fácil ser produtor cultural e fazer a cultura acontecer. Não obstante, nós somos aqui todos seres que vivem a cultura diariamente, né? A maneira como a gente fala, a maneira como a gente come, a maneira como a gente se veste, né? Como a gente pensa a sociedade. Nós vivemos a cultura. E os produtores culturais, né, que estão aqui batalhando, que devem ser muito valorizados, né? Eles que são os nossos artistas, né? Eles transformam o mundo, uma poesia, um cinema, um quadro. Tudo isso nós usufruímos certamente à noite, quando ligamos uma Netflix ou assistimos, né, aquilo que pode ser uma peça de teatro, um livro que você lê, que foi escrito por alguém e que teve, né, uma dificuldade grande até da publicação. Graças a Deus que nós temos uma EPT aqui, que nós temos o festival, que dá vazão a essa criação da cidade. Então, não é fácil, né? A gente que trabalha com cultura, muitas vezes pensa, e as pessoas, não é o caso de Itatiba, comigo pelo menos não é, mas gestores de cultura ou governantes de uma maneira geral, é uma coisa supérflua que vamos cortar, primeiro corta na cultura. Isso é uma realidade no país. Aqui em Itatiba não, ao contrário, né? Eu não tenho nada a reclamar muito, mas é muito difícil isso, né, para nós, e a sobrevivência do artista, sendo que a cultura, repito, volto no início, a cultura somos nós, né? Aquilo que nós, ao lermos um livro, ao vermos um quadro, assistimos uma peça, um bom filme. Esse documentário, por exemplo, que vai ser citado, das Cidades Irmãs, a gente sai transformado.
vai sair transformada daquilo. O quanto Itatiba está no mundo, né? Cante sua aldeia para o mundo. Não é isso que você fez? Eu até falei isso para você, né? Quer dizer, universal, né? E a gente, assim, que trabalha com cultura e junto com os artistas, junto com os produtores, uma escola de samba é uma ópera apresentada na avenida. Então isso tudo transcende a realidade. Isso é tão bom, minha gente, não é? Transcender, pensar, ter a inspiração, né? Com tudo isso. Bom, eu estou colocando isso, acho que é por isso que eu trabalho com cultura há mais de 30 anos, né? Então, por isso que eu digo isso e valorizo, porque isso a nossa cultura é a nossa vida e ela é transformadora. Mas para os produtores não é fácil. Você imagina? Não é fácil. Então, por isso que quando existem essas leis de incentivo, seja esta ou seja aquela, é importantíssima, né, para que a gente tenha, via editais, via concurso, você falou muito bem, é um concurso, você apresenta o seu projeto que vai concorrer com outros. Ganhou o Felitiba, ganhou o primeiro festival de cinema, concorreu com outros, sim, tivemos mais projetos. Esses foram os vencedores desse ano, podem ser do ano que vem. Mas eu agradeço muito, por exemplo, a Lei Aldir Blanc para nós foi um motor fundamental para a cultura de Itatiba. Agora, Luiz, nós vamos falar de cinema. Eu gostaria de saber sobre a ideia, se você tem uma ideia de um dia fazer um filme que não documentário. Mas esse documentário que você fez, que o Luiz acaba de citar, de Cidades Irmãs, né? Como é que foi essa filmagem? Você filma Itatiba e como é que faz com o Japão? Como é que você consegue? Apesar que hoje com inteligência artificial você vai buscar lá no Japão e já vem traduzido, né? Inclusive o japonês falando em português. Como é que foi mesmo com essa produção de Cidades Irmãs? Bom, o documentário ele nasce de uma curiosidade minha até da adolescência, da gente voltando de Campinas e ver aquela placa que tem ali perto do mall das Cidades Irmãs de Itatiba, e sempre a gente ficava ali no carro, nossa, mas por que, né? Por que será que é touro e tossa? Será que os imigrantes italianos vieram de touro? Os imigrantes japoneses vieram de tossa? Nasceu dali, e aí eu fui buscar a pessoa que eu acho que eu acertei de primeira, que foi o Paulo Degani. E o Paulo Degani me abriu 1000 portas para poder fazer a pesquisa para o projeto. A gente então escreveu o projeto, né, um pré-roteiro, submeteu para a Lei Paulo Gustavo, fomos contemplados. E a gente começou as filmagens aqui, fui atrás do arquivo, né, para achar nos jornais as notícias de quando tinham sido promulgadas as leis, né, de quando tinham sido assinadas as leis. Procurei o nosso especialista em imigração italiana na cidade, procurei a Nipo, né, para falar sobre a imigração italiana através do Hiroshi Bando. E foi a partir dali que o documentário foi um documentário muito de investigação e descobertas, né? Porque boa parte da população também não tinha muita certeza, sabia que eram as Cidades Irmãs, mas e no caminho aqui mesmo em Itatiba a gente já foi descobrindo que nos anos 90 tinham vindo comitivas para cá dos japoneses, depois nos anos 2000 os italianos tinham vindo para cá, tinham tido cerimônias e começou a firmar esses laços. Então a gente, depois disso, de fazer a primeira rodada de entrevistas aqui, a gente pegou uma equipe, acho que foi numa equipe pequena, né? Acho que foi em 3 pessoas. A gente partiu daqui para Roma, e de Roma a gente foi de carro até o Molise, que é a região onde fica Toro e Oratino, que são cidades que ficam bem próximas uma das outras. E lá a gente encontrou uma figura-chave, que foi o André Bartolomeu, que é o nosso embaixador, e o Dante Laurusso, que também é um artista plástico e que é um grande entusiasta dessa ideia das Cidades Irmãs, e são pessoas que estão ali mantendo vivas
essa relação levaram a Piracema para tocar lá, fazem eventos, foram comitivas daqui para lá, e a gente se encantou com as cidades, né? A gente entrevistou tanto figuras da prefeitura, ex-prefeitos, artistas da cidade, e lá existe uma tradição incrível de artes plásticas, né? De assim, coisa de séculos, de muitos artistas plásticos terem saído de lá. E inclusive o Dante foi um dos responsáveis por fazer o monumento, né, da Praça das Cidades Irmãs, próximo ali ao Parque da Juventude, que tem a estátua com os quatro bustos, né, os quatro faces. E ali a gente descobriu, não vou contar aqui, não vou dar spoiler do meu filme, mas as histórias são muito interessantes de como surgiram. Tem a ver com o Toquinho, tem a ver com uma visita aqui em Itatiba, ou quem quiser assistir o Toquinho o oriundo de lá, né? A família do família dele. Família dele. De lá. Touro. De Touro. Tem até placa com o nome dele. Teve um festival Toquinho lá, então eles cultuam o Toquinho como um cidadão da cidade mesmo, assim, é incrível. E fizemos as gravações ali na Itália, e dali a gente partiu para o Japão, para a cidade, para a província de Kochi, que é uma ilha ao sul ali da ilha de onde fica Tóquio. E a gente se encontrou na cidade de Tosa. A gente deu muita sorte que lá não tem hotéis, é uma cidade muito pequena, uma cidade pesqueira, mas tinha um hostel onde a dona do hostel falava inglês fluente. Porque a gente estava durante todo o período aqui em Itatiba entrando em contato com eles, e a prefeitura simplesmente não respondia. Porque eles não falam inglessa. Eles falam o japonês. E a gente não ia se arriscar. E aí essa pessoa do hostel que hospedou a gente fez toda a ponte, levou a gente até a prefeitura, e lá foi incrível. Assim, a gente chegou na prefeitura, eles levaram a gente para uma sala, tinha lá xicrinhas com a bandeira de Itatiba que eles guardaram, tinha uma bandeira de Itatiba, uma cópia do documento das fotografias. Eles enviaram para cá logo eu não vou chutar a data agora, mas eles mandaram para cá uma comitiva eles fizeram um concurso de redação de crianças, e as melhores redações foram enviadas para cá, e alguns dos jovens japoneses lá de Tosa vieram para Itatiba. Então tem foto deles no Rincão, tem foto deles pela cidade aqui, incrível, visitaram as escolas, e eles têm lá uma praça em Tosa que tem uma árvore que eu não sei... É um IP. É uma árvore que foi levada por uma comitiva de Itatiba, foi plantada, e a árvore está enorme, e eles têm uma pedra com o nome entalhado das famílias que migraram tanto para Itatiba, quanto para Bragança, quanto para Jundiaí. Eles têm uma listagem do nome das famílias que vieram para o estado de São Paulo. Assim. E para mim foi uma viagem incrível. Eu imagino, né, você ir lá e esse caminho ainda, essa coincidência de ter alguém que fala inglês, né, para se adaptar lá, porque como é que ia fazer para falar japonês, né? Pois é, deu tudo certo. A gente se virou assim hoje em dia com esses aplicativos assim, né, de Google Translator, essas coisas, mas eles metem a gente numas furadas também. Mas foi um documentário incrível de produzir. A gente teve bastante tempo depois de edição, né, de montagem, porque as entrevistas todas estavam, então tinha entrevista em português, em italiano e japonês. Foi um trabalho bem legal de montagem, assim, acabou ficando mais longo do que eu tinha previsto, mas é porque as histórias eram muito interessantes, assim. E acho que ficou um documento para a cidade,
A gente planeja depois aqui do festival tornar ele online e disponível no YouTube. Eu acho que ele é até um material didático interessante que a gente pode disponibilizar para a cidade e para a população conhecer. Eu acho que o festival vai ser uma oportunidade legal para as pessoas assistirem. Né, Luiz, eu sei, mas o documentário vai ser apresentado no festival. Vai ser apresentado no festival. Cidades Irmãs e outro, Luiz, é o do Rogério? Do Rogério. Também. Ele acho que ele vai falar aqui posso falar da programação. Programação, isso. E vamos falar que essa programação para sábado agora e domingo, né? Sábado e domingo. Então vamos conhecer. Então. Posso ir passando filme por filme, fazendo um comentário rápido aqui, breve? Pode ser. Bom, e lembrando, né, aos nossos telespectadores, nossos ouvintes, que estão convidados. É gratuito, né, Luiz, para ir lá e conhecer mais um pouco do cinema. É um festival de cinema e, como o Luiz está falando aí, Luiz, falando a respeito desse documentário que eu estou achando simplesmente fantástico. Eu assisti esse documentário lá no Cineclube do Alan Duarte, né? E realmente ali foi muito emocionante, né? E eu vejo assim muitos filmes, e vi o seu também, de vocês, com um olhar de itatibense, claro, porque nós somos, mas tentando, né, ver com um olhar estrangeiro, que é o nome de um filme também. Né? Um olhar estrangeiro, aquilo que eu tento fazer isso, né, para que a gente veja, olha, como alguém de Bragança, por exemplo, poderia. E aí assim, aí você troca um pouco do emocional, por ser itatibense, estar vendo aquilo, por algo que você acabou de dizer, que é o didático, de conhecimento. O que foi aquilo? Certamente Bragança, estou dando esse exemplo, mas também tem cidades irmãs. O que significa ser cidade irmã? Itatiba, o que significa? Né? Tem a lei, como ele disse, que recuperou tudo, mas prevê sim ações culturais, né? Uma troca cultural, que já foi feito numa época com Tosa, as crianças escrevendo cartas, uma troca, né? As comitivas que se visitam, né? Estivemos lá com o prefeito Tomás agora, né? Também lá nas cidades, recebidos também pelo nosso embaixador, né? E isso tudo, ele se traduz nisso que ele está colocando. O filme Cidades Irmãs faz parte desse roteiro de Cidades Irmãs de troca cultural. Seria muito bom, por exemplo, de Tosa, mais uma cidade pequena, Touro é pequenininha, tem 1.000, 2.000 habitantes. Oratino tem um pouco mais, mas não chega a 5.000, eu acho. Então, e eles se espantam muito, né, com o tamanho de Itatiba. Não sei se vocês viram isso. Eles não conseguem, para eles, por exemplo, daquela região do Molise, eles perdem moradores, na verdade, né? Há um êxodo ali para o norte da Itália, enfim. E eles, assim, é interessante você ver, conversando, como eles sentem isso. E quando a gente fala Itatiba, tem 120, 130 mil habitantes, e cresce, e cresce, e cresce. Essa dimensão para eles ali, para quem mora, né, é difícil, né, para eles pegar. Então, só citando, Cidades Irmãs, troca cultural também. Sim. Não só econômica, tal, mas cultural. E o documentário, por que eu estou falando isso? Porque o seu documentário passou lá, quando eu estive lá, teve uma homenagem, aquela coisa toda em Oratino, né, na sede lá da prefeitura, um auditório bacana, e eles projetaram, né, e eles se viram ali também, né, eles próprios moradores e ex-prefeitos ali, né, e imagens de Itatiba e tudo isso. Então, Mané, é emocionante, realmente. Eu acredito. Então, essa troca cultural, o filme aí que ele fez, o documentário que o Luiz fez, vai nesse sentido também, de estar inserido nesse processo. Então, eu quero que você fale então da programação, né? E aquilo que você está falando, Luiz, né, que realmente eu imagino. Eu estou tentando recordar, eu não sou idoso, sou experiente, sabe? Eu era vice-prefeito na época que eles vieram para cá. O Roberto Lanhoso era o prefeito. Tem foto sua? Tem foto, né? Então, eu estava lembrando, parece que eu estava nessa aí. Eu estava, então... Tem foto sua? Então está lembrando.
Então vamos à programação, o convite a vocês aqui de Itatiba, lá no Cineplex, do Itatiba Shopping. Do Itatiba Shopping, sábado e domingo. Mas vamos à programação então, Luiz. Bom, a programação, a gente está com 14 filmes, curtas-metragens e médias-metragens, né? Quando você fala em curta-metragem... Curta-metragem é até 15 minutos. Até 15. E a gente tem alguns médias que ultrapassam ali a partir dos 16 minutos. Certo. A gente dividiu a mostra em o festival em 2 mostras. A gente está chamando de Mostra Janela Aberta, que são filmes de todo o Brasil. A gente abriu inscrições. Sim. A gente teve 559 filmes inscritos. Nossa. De todo o Brasil. E o trabalho da curadoria foi bem árduo, né, para poder chegar nesses filmes. Não é fácil fazer isso, não. Não é. E aí a gente selecionou o que a gente queria trazer. A gente queria trazer filmes curtos, né, nacionais, com narrativas que fossem interessantes e que o público de Itatiba gostasse. Então não tem nada assim muito absurdo, são narrativas legais. A gente quis trazer filmes legais de assistir. Assim. A gente abre no dia 8, então, às 18 horas, com uma sessão com 4 curtas. A gente tem primeiro uma animação que chama Menino e o Pote, que é uma animação muito bonita, feita com uma técnica de pintura em vidro, e ela é sobre mitos de cosmologia indígena. E o curta todo, ao invés de ser narrado em português, ele é narrado naquela linguagem do século XVI, o Inhangatu. Então é um filme bem interessante para com legenda ou não? Com legenda. É um filme feito em Olinda, no Pernambuco. Depois a gente tem o curta Casa Amarela, lá de Curitiba, que é a história, que é difícil, o curta acontece tão pouca coisa, se eu contar muito aqui vai acabar estragando, né? Mas é a história de 2 personagens, uma senhora que está perdida na rua sem saber como voltar para casa, e um entregador de um motoboy acaba ajudando ela a achar o caminho de casa. É uma história bem legal. A gente tem um filme aqui de Campinas, que é o Utopia Muda. Eu não sei se vocês sabem, mas ali naquela caixa d'água que fica no centro da Unicamp, teve uma rádio... Qual termo que eu posso utilizar? Uma rádio sem concessão. Clandestina? Uma rádio clandestina. Pirata, clandestina. É assim. Que funcionou por muitos anos ali na Unicamp. Então é um documentário muito legal, que eles tinham muitas fitas daquelas mini DV, daquelas fitas gravadas. Então é um documentário de arquivo, contando do processo de criação e como esse projeto cresceu dentro da Unicamp. É um documentário muito interessante também. Eu chamaria de rádio comunitária dentro da Unicamp. Uma rádio colaborativa. Colaborativa da universidade, transmitia. Tá bom. E por último a gente tem um filme de Brasília aqui dentro dessa mostra, né, dessa sessão, que chama Descamar, que fala sobre a primeira menstruação de uma menina, mas de uma maneira fantástica, de uma maneira fantasiosa, diria assim. Bom, a gente encerra então essa primeira sessão às 19 horas, né, às 19h10 mais ou menos, do sábado. E aí a gente tem a mostra Prata da Casa, que são os curtas feitos em Itatiba. Aí nessa mostra a gente tem o documentário da Helena Cury e do Felipe Lassi, que é o Elo Partido, que é todo gravado aqui no prédio do conservatório, que, se eu não me engano, também foi aprovado pela lei Paulo Gustavo. Foi. É um documentário muito interessante, que traça um paralelo entre os idosos e as crianças. Ela faz alguns jogos com eles sobre memória. Então é um documentário muito sensível, assim, bastante interessante, bem bonito. Aliás, a Helena é de uma criatividade fantástica, né? E eu vi alguns trechos, né, desse trabalho dela. Mané, é uma coisa fantástica, porque ela contrapõe, interage, né, os idosos com as crianças, essa troca de experiência, às vezes com a interação dela também,
Então, é um exercício ali fantástico, né? Gerações, um aprendendo com o outro. Jogos sensoriais, o elo partido. O idoso aprende com a criança e não tanto o contrário quanto pareceria no primeiro tempo. Né? Numa primeira vista, é a criança que aprende. Não é não. Também a criança ensina porque ela tem uma visão de mundo própria da idade dela, de 2025, com 5, 10 anos, que o adulto ou o idoso, não falo de adulto, né? Idoso, a gente se surpreende com as crianças, né? Com o tempo inteiro. Você tem o quê? Um neto? Eu tenho um neto de 14. Um neto de 14, mas é adolescente. Mas você teve essa experiência de beber, essas coisas, de... tem uma experiência contínua. Eu tenho no colégio crianças de 6 Exato. anos. Crianças com 6 anos até os 17 lá no colégio. Então, você não envelhece, porque você aprende o tempo todo com eles. O tempo todo, assim, eu vivo hoje 2025. Então, eu sei o que está acontecendo agora, né? Porque eles trazem isso para a gente. Viu, Dani? Sabe quando eu aprendo com isso aqui, com meus netos, quando tem problema, eu chamo a Larissa, a Antonella, o Felipe, acerta aqui que eu estou perdido aqui. Né? Então, aprende com aquilo que você falou, aprende com eles. Né? Para você conviver com essas crianças, você tem que saber a linguagem deles. Você tem que entender o que eles estão querendo dizer. Então, você muito mais aprende do que eles aprendem. Você falou do ângulo, dias atrás, estou descendo no elevador, e daí eu falei, o que tem que ver o ângulo com o elevador, né? Daí uma jovem estava descendo junto comigo, eu falei, vai para a escola, eu vou, onde você estuda? No ângulo. Eu falei, lá, nossa, é uma escola sensacional, foi só numa fala, mas tá vendo, ela elogiou vocês. Né? Mas é muito bom. Ela falou, não, mas sabe, foi rápido assim, descendo, mas uma escola diferenciada, ela falou. Uma fazenda. Ela falou então que realmente ela falou muito bem. Continuemos com o cinema, Luiz. Isso. Bom, seguindo na sessão das 7h20, né, no dia 8, depois do Elo Partido, a gente tem um filme de ficção que chama Volta para os Meus Braços, que é dirigido... Não Volta para o Futuro, né? Não, é Para os Meus Braços. É do Dan Macedo, mas quem fez o roteiro, produziu e atua é o Toninho Brunhara, nossa figura que está com no seu 6º filme independente feito aqui na cidade. É um drama de época, de jovens brasileiros que foram para a Segunda Guerra Mundial. E as locações são lindas. Ele gravou, acho, na Fazenda Santa Bárbara. Tem carros de época, é uma super produção, assim, acho bem interessante, um filme bem legal. Depois a gente tem do nosso experiente Beto Sporkins, nosso cineasta da casa. A gente tem o filme Átimo, de 2022, que é um filme muito interessante, tem entrevista com o Mário Sérgio Cortella. É um filme que fala sobre o tempo e depois ele desdobra para falar sobre a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Átimo, acho que ganhou prêmios, né? Ganhou prêmios nos Estados Unidos, na Europa, foi bem premiado esse filme do Beto. Muitas exibições internacionais e festivais grandes também. Nós tivemos um escritor japonês aqui, que ele morreu agora há pouco tempo, que ele veio para Itatiba, puxa, eu esqueci o nome dele, e ele contava sobre Hiroshima e Nagasaki. Ele até, eu não está lembrando o nome dele? Não, ele esteve aqui em Itatiba. Eu gosto muito da Segunda Guerra Mundial. Não é que eu gosto de guerra, eu leio muito sobre a Segunda Guerra Mundial. Só não fui no Japão, porque no Japão só conheço 3 palavras: sayonara, arigato e bakatari. Sabe o que é bakatari? Não, eu só conheço 2 então. Então você conhece só 2? Então você é bakatari. Bakatari é bobo. Aí eu dou a bola, mas ele faz um gol ainda. Ele levantou a bola. Demais. É a única coisa. Então, sayonara você sabe. Arigato, então, foi a única coisa que eu aprendi de japonês. Né? Mas então, você estava falando, né, exatamente. Mas eu queria chamar a atenção aqui que o Luiz está falando, dando aqui
contando um pouquinho do enredo, enfim, da história dos filmes, e você já falou, né? Repita para nós aqui só os de Itatiba, que é o Prata da Casa. Os de Itatiba é o Elo Partido. Da Helena. Da Helena, Volto para os Meus Braços, do Damacedo e do Toninho. E do Toninho Brunhara. O Átimo, do Beto Sport. Do Beto Sport. Teremos... E a gente tem também nessa sessão o Pretos, a Pele que Eu Habito, da Ivone Damares. Da Ivone, que é um filme também muito bacana, sim, né? E veja o que nós temos de cineastas, diretores aqui em Itatiba. Eu conheci então o Beto, o Toninho, mas então a Helena, por exemplo, não sabia. Não sabia. Então esse festival, se me permitem um pouco, Luiz, traz aqui, da mesma maneira que um escritor precisa ter o espaço, publicar, o cineasta também precisa de espaço para mostrar o seu trabalho. Eu imagino aqui, eu conheço todos eles, né? E os filmes já assisti também. Agora, o itatibense, né, ele não sabe da existência dessa produção cinematográfica dentro da cidade com, né, os cineastas aqui, Beto Sporkens, tudo ok, que já tem uma, né? A Damares, mas esse conjunto é o festival que está trazendo. Isso é muito importante. E é legal que depois da exibição a gente vai juntar os 4 para fazer um debate. Para discutir, falar sobre os filmes, falar sobre a produção, falar sobre os próximos projetos. Então é uma maneira também do público se inteirar e se aproximar, né? Além do festival estar dando essa oportunidade das pessoas verem esses filmes numa sala de cinema, né? É a oportunidade também de fazer perguntas para os diretores, de saber curiosidades de bastidores e tal. Realmente eu achei muito bacana, né? De estar festival e projetando os cineastas itatibenses, né? Estou achando realmente sensacional. Isso é no sábado. Isso no sábado. E no domingo continua? Isso, encerra então no sábado às 9 horas a gente tem o debate, né? Com os realizadores. No dia 9 a gente tem uma sessão às 18 horas novamente, com 4 filmes. Então a gente tem o Entre as Nuvens, que é de Boa Vista, do Roraima, que é uma ficção científica super interessante, um filme com OVNI, uma coisa bem fantasiosa. A gente tem o Mal Me Quer, que é uma produção de São Paulo, que é um terror matrimonial, uma coisa bem interessante assim também, bem diferente. A gente tem o Maputo, feito aqui em Campinas, mas gravado aqui em Itatiba, gravado na zona rural de Itatiba, que é uma coisa meio Senhor das Moscas, assim, umas crianças meio Capitães de Areia, assim, umas crianças desgarradas. E a gente tem o Sonec Jupa, que é de Conselheiro Lafayette, lá de Minas Gerais, que é um road movie, né? Um desses filmes que o pessoal fica dirigindo, indo de um lugar para o outro, que é a história do cara que vai vender a Kombi dele lá em São Tomé das Letras. Então ele faz todo o caminho de Conselheiro Lafayette até São Tomé das Letras para vender a Kombi dele. E aí vai junto com o amigo dele, acaba encontrando um cachorro, enfim, é uma história bem legal. Às 19h20 a gente tem mais a série 2, né, da Mostra Prata da Casa, e aí com o filme Cidades Irmãs e com os fotógrafos da família Parodi, do Rogério Scavone. Vão ser só esses 2 filmes, porque são 2 filmes maiores, né? E depois disso o debate com os realizadores. Então nós teremos sessões no sábado e no domingo. Interessante, Luiz, você estava falando aí, da onde? Roraima? Roraima. E o outro agora de Minas, então realmente, né, Luiz? Então, mostra brasileira, né? Não, porque eu jamais pensaria que, bom, primeira coisa, desculpe até, vou falar que é preconceito, que tinha um cineasta lá no fim do mundo do Brasil. E tem, né? Tem. E isso graças a... Desculpa, mas a maior parte dos filmes foram realizados com a Lei Paulo Gustavo. São filmes que foram lançados em 2024. Então a Lei Paulo Gustavo, por ser focada no audiovisual, ela trouxe produções do Brasil
profundo, assim, veio muita coisa. Então, a gente tem em média, até antes da pandemia, que a gente tinha uma média de 500 curtas realizados por ano no Brasil. Após a Lei Paulo Gustavo, ainda nem conseguiram dimensionar a quantidade de filmes que foram feitos, porque só o nosso festival teve 559 inscritos. Mas repita esse número, quantos inscritos? 559, do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, inclusive de Itatiba. É um orgulho. Digo novamente, deve ter sido dificílimo para você, né, escolher. A gente montou uma equipe de curadoria para poder assistir todos os filmes. Não dá para passar os 500 e tantos, né? Então o festival é sempre assim mesmo, tem um grande número e as pessoas que vão lá assistir e selecionar para poder passar na mostra. Mas esse julgamento é feito por você lá em cima? Não, a gente, a equipe do festival. Vocês mesmo que julgaram. A gente escolheu os filmes. Foi a escolha de vocês. Sim. Aí sempre a prerrogativa aqui, a responsabilidade, né, é sempre deles, como também do Feritiba. Quem se apresenta no Feritiba, quem vem, quem vai fazer lançamento de livro, que é a chamada curadoria. Então são as meninas que vão escolher. Essa liberdade é total. Né? A prefeitura ou o governo federal não impõe nada disso. Sei. Eles concorrem, ganharam, recebem o dinheiro e aí começam a trabalhar com total liberdade. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Não, mas abre muitas portas. Luiz, eu queria fazer uma pergunta bem técnica, né? Para que haja uma produção, né, seja de curta, seja de média, né, que nós estamos falando, precisamos de vários profissionais, né? Esses profissionais são fáceis de conseguir no mercado ou existe uma competitividade entre os produtores? Existe nos grandes centros, Rio, São Paulo, você tem uma oferta muito grande, né? Tem obviamente, por exemplo, diretores de arte, operadores de som direto, produtores de locação, figurinistas com experiência. Essas pessoas que estão muito inseridas no mercado, elas são muito disputadas. Mas no cinema, eu comecei assim, e muitas pessoas começaram assim, a gente começa fazendo assistência. Eu comecei fazendo assistência de câmera para depois poder operar a câmera, para depois poder fazer a direção de fotografia. Então você tem um processo de formação. Muitas dessas pessoas até não passam pelo conhecimento formal da faculdade. Você vai aprendendo no próprio set de filmagem mesmo. Então você tem uma oferta grande de profissionais que estão querendo ascender. O cara que está querendo deixar de ser assistente e quer assinar a direção de fotografia. E é um cara que tem ali a experiência do chão de fábrica, então ele começou carregando cabo, começou carregando bateria, limpando a lente, mas depois ele já vai tendo a perspectiva, né, de como operar a câmera, de como ter a visão artística para aquele roteiro. Tem funções que são mais difíceis, e tem funções que tem muita gente que faz. É que nem montar banda. Você vai montar banda, tem 200 guitarristas, mas tem 2 baixistas, 1 baterista e 1 tecladista. Então no cinema tem muito diretor. Todo mundo quer ser diretor. Ser diretor de fotografia. E essas outras funções, por exemplo, continuista, que é quem vai ver se o copo está aqui numa cena ou aqui no outro. Você tem pouquíssimos no Brasil, pouquíssimos. E esses não faltam trabalho. Então vai de um trabalho para o outro. Assim. Disputado a peso de ouro. Disputado a peso de ouro. Você acha que aqui em Itatiba tem mercado para isso? Talvez você tenha tido dificuldade, ou como você está em contato com os outros, né, diretores, cineastas, acho que há uma troca entre vocês. Existem profissionais aqui em Itatiba que possam suprir? Como é que está isso? Eu acho que para produções pequenas de curta-metragem a gente tá bem servido, assim. Às vezes trazer uma oficina ou trazer um profissional, por exemplo, a gente não tem continuista aqui, mas a gente tem, por exemplo, uma pessoa da direção de arte que já trabalhou com isso, que pode cumprir essa função.
Eu acho que Itatiba não deve nada a ninguém, assim, para poder rodar. É só ver os curtas do Toninho, que é o nosso que mais produz curtas de ficção, e tem produções super bem estruturadas, assim. A ideia do nosso festival nas segundas, terceiras edições é trazer oficinas também, assim como o MIS traz as oficinas para cá, a gente também trazer oficinas para cá. MIS é o Museu de Imagem e Som. Nós temos um convênio com o MIS São Paulo, MIS não é de concurso de beleza, MIS de São Paulo, cuja sede aqui em Itatiba é na biblioteca. Então eles trazem oficinas, eles passam filmes, tem palestras, né? Então é um ponto do Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Campinas tem também o Museu da Imagem e do Som de Campinas. O nosso convênio, o nosso ponto é com São Paulo, né? Então nós recebemos muito aqui, tem uma sala preparada justamente para isso. Compramos equipamentos novos também agora, um palco, tá bacana lá, a projeção lá também dá para fazer, viu? Onde é que era? Na biblioteca Chico Leme. Na biblioteca Chico Leme. Tem um salão ali no primeiro andar, tem o térreo, primeiro andar, tem um salão bem grande ali que é utilizado para ponto MIS. Vou localizar aqui na Praça da Bandeira, onde era o casarão ali, seria para isso também? O que o prefeito prevê aí? Aqui ali a ocupação do casarão do solar, cultural, a educação. Educação, né, são as oficinas da educação, porque foi comprado com o dinheiro da educação, né? E então ali tem as salas especializadas para inclusão digital, vários projetos para a educação. Então trazer os alunos aqui. As duas salas iniciais, os dois salões da frente, né, que são os principais, os maiores. Você conhece que era o bar lá, né? Eu fui uma vez lá. Eu também, né? Tudo gira em torno dele. Eu fui lá para comer uma pizza, gente, pelo amor de Deus. E ali, aqueles dois salões, a gente pretende transformar, né, no Museu da Imagem e do Som de Itatiba. Certo. E nós já temos aqui para ocupar o casarão inteiro, na verdade, e até extrapolar. Porque Museu da Imagem e do Som, né? Imagem, que nós temos aí de vídeos do Promemória, daquilo, parte histórica, não só aqueles que estão sendo produzidos, né? E pensar, por exemplo, em imagem. Só o acervo do Rogério Scavone da foto paródia ocupa tudo. Então, Itatiba tem condições, tem um acervo muito rico para isso, e de filmes e de diversos formatos, né? Desde o videocassete até precisa ser transformado em uma nova mídia, né? Passado para que ela se perpetue. Mas Itatiba tem um acervo muito grande, né? de filmes produzidos aqui. O nosso cineclube do Alan Duarte, ele tem filmes históricos lá que nós inclusive mandamos restaurar na Cinemateca. De posição, né? Tem uns filmes da década de 50, por exemplo, que estava em celulose, né? E ele transportou e foi restaurado lá em São Paulo, para que ele possa passar. Então, você veja, eu só aqui vou puxar um pouco para nós temos diretores, cineastas, e agora você confirmou, nós temos mão de obra, nós temos técnicos, nós temos pessoas que trabalham, movimenta a economia, né? Porque se paga, ninguém trabalha de graça, né? A gente precisa viver também. Então, os diretores, os artistas recebem, aqueles que trabalham também na técnica recebem. Nós temos um cineclube, pouquíssimas cidades do porte de Itatiba tem um cineclube, com aquele acervo que está lá, com aquele cinema colocado ali com a lã, que ele leva adiante aquilo. Então é difícil. E nós temos aqui, salvo engano, vocês vão me dizer, nós temos ali onde o festival vai ocorrer, ali no shopping Itatiba, né, da rua Jorge Tibiriçá, ali é qual é o cinema? Ali é o Cineplex. Cineplex ali do shopping da Jorge Tibiriçá. Então nós temos ali uma ou duas salas? Duas salas. Depois nós temos mais 2 ou 3 salas no Itatiba Mall. Do Multiplex. Do Multiplex.
Você percebe que uma cidade do interior, do porte, Itatiba está muito bem servida, né, em termos de cinema. E que se completa agora com o festival. Nós tínhamos que ter um festival, né, para que pudesse ali dar essa movimentação, mostrar a produção nacional que vocês estão trazendo, e também a prata da casa. Acho que é isso, né? O nome, inclusive, é isso, é a prata da casa, mostrar essa produção de Itatiba. É janela aberta, acho, né? Janela aberta é a nacional. Janela aberta é a nacional. E a prata da casa é os de Itatiba. Sobre Itatiba. Mas em se falando de cinema, o Luiz está falando nos cinemas que nós temos aqui, Itatiba, você tem razão, né? Não é qualquer cidade aí que tem salas de cinema. Agora, Luiz, o cinema, com streaming, com Netflix, com tudo que tem por aí, ainda dá para continuar com o cinema, aquele cinemão nosso, do nosso tempo, que a gente assistia? É um campo de disputa, né? Mas isso não é uma coisa que está acontecendo só aqui no Brasil. Depois da pandemia, a gente teve uma baixa, né, do número de espectadores nas salas de cinema, mas a gente está tendo uma retomada do público indo para as salas. E o cinema nacional depende muito das obras, né? A gente teve o Ainda Estou Aqui ano passado, que foi sucesso de bilheteria. A gente tem estreias esse ano com O Último Azul, do Gabriel Mascaro, que ganhou o Festival de Berlim, que tem o Rodrigo Santoro no elenco, e agora O Agente Secreto, que é um filme mais de ação, né, mais do Kleber Mendonça Filho. Então eu acho que a gente tem ainda... É o representante do Brasil, já foi escolhido? Ainda vai sair a shortlist, né, que são os filmes para o Oscar. Mas é o que o Brasil indicou para ser o representante. Então eu acho que o Brasil está vivendo num bom momento de prêmios e reconhecimento lá fora, como há muito tempo, desde a época talvez do Glauber, do Anselmo Duarte ganhando Palma de Ouro em Cannes, com o Pagador de Promessas. A gente está tendo agora uma era de ouro desse reconhecimento novamente do cinema nacional, e uma disputa dos trabalhadores do cinema para a regulação dos streamings, para que tenha mais conteúdo nacional disponível nos streamings, porque acaba que você, todo mundo aqui, a gente consome muito Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney, todos esses, e acaba que a gente não vê o conteúdo nacional ali. Sim. E às vezes, se aquilo tivesse em destaque, tivesse ocupando uma parte maior, nós consumiríamos mais o cinema nacional, porque existe cinema nacional hoje em dia para todos os gostos. Eu que vou para... queria ir mais, mas vou consideravelmente para algumas mostras, eu vejo filmes que eu queria que tivessem passando no cinema, assim, que eu queria que tivessem passando nos cinemas de shopping, queria que minha mãe assistisse, queria que as pessoas tivessem acesso, mas muitas vezes esses cinemas, esses filmes nascem, né, de uma produção independente e acabam ficando só no circuito dos festivais. Eles não conseguem chegar nem nas salas de cinema, às vezes de forma muito tímida eles conseguem chegar na sala de cinema, e depois eles ficam escondidos em algum streaming. E é muito triste, né, porque foi fruto de muito trabalho ali, assim. A linha de produção de filmes voltados à publicidade é um mercado, vamos dizer, aquecido no Brasil atualmente? Como é que está? Mudou. Porque a pergunta, né? Porque às vezes a gente trabalha com alguns clientes que eles investem nisso aí até para a divulgação da imagem, dos negócios, né? Não é o mesmo segmento que o de vocês, é um segmento diferenciado, ou seria o mesmo segmento? Varia de acordo com cada profissional. Eu, no caso, eu não consigo hoje viver só de cinema. Eu faço trabalhos comerciais. Esse ano eu fiz trabalho para Pirelli, fiz para a prefeitura, que de vez em quando
faz algum trabalho de divulgação. Né? Sim. O que está mudando, a gente está vivendo duas revoluções. Uma primeira que começou há uns 3, 4 anos atrás, que é a questão dos celulares substituindo as câmeras, né? E hoje em dia um celularzinho com um microfone desses de lapela, você resolve coisas que antigamente você tinha que contratar uma equipe de 8, 10 pessoas. Hoje uma pessoa com um celular. Então, a estética das redes sociais, de parecer uma coisa que é uma indicação e não uma produção profissional, também tem contribuído para existir menos publicidades pequenas. O que a gente vê hoje é publicidade sendo feita para TV, porque ainda na TV você não vê conteúdo gravado com celular, né? Você vê grandes produções, propaganda de carro, propaganda de supermercado, essas coisas são gravadas com equipes profissionais. E agora é inevitável, né, o que está acontecendo com a inteligência artificial, que também aos poucos está entrando para auxiliar, não sei se eu vou usar essa palavra, mas... Tem o bônus e o ônus, né? Tá entrando para facilitar e baratear, não que eu concorde com isso, mas talvez democratizar e ir para alguma coisa que a gente ainda não sabe para onde vai. Assim. É verdade. A inteligência artificial aí, inclusive, pode... Eu percebo muito claramente, por enquanto, eu não sei, sabe a minha percepção, o meu olhar em relação aos filmes, aos efeitos especiais, composição desculpem aí, inteligência artificial? Aquela foi a inteligência artificial. Desculpem aí, minha gente. Eu vou ver se aqui é o chefe chamando você. É nada. E assim, aquela do ônibus nós fizemos aqui, mas aquilo é fantástico. Entendeu? Você pegar e uma animar foto antiga, animada, né? Então estamos preparando até uma outra. E que eu lembro agora, Luiz, que o barateamento das produções, por exemplo, um drone. Antes você precisava alugar um helicóptero para fazer imagens aéreas, né? Hoje um drone, ele, né, a depender, bom, é usado até para soltar bomba, né? Mas ele tem uma capacidade muito grande, né? De câmera, de definição, muito, tudo isso barateou muito. Então a gente vê, por exemplo, alguns filmes, né? E aqui em Itatiba mesmo, o próprio Alex, que fez ele tem também uma empresa de drone, então ele faz aqui coisas que muito tempo atrás a gente fazia de balão, gente, sabe, subia balão de gás, ou avião, ou helicóptero, hoje não. As fotografias aéreas de Itatiba, o nosso fotógrafo Carlinhos Fontana, nós ia até o aeródromo de Jundiaí, não era aeroporto, e a gente alugava um avião e ele vinha para cá para tirar as fotografias aéreas. Então era dessa forma, né? Hoje como é que chama o Moacir, né? Que chama o Júnior lá da prefeitura, o fotógrafo. Ele o X, ele solta o drone aí, fotografa. O Alex também é nosso funcionário e ele, todo evento lá no parque, ele põe o drone lá, ele está com um drone super pequenininho e ele passa ali, né? Então fica uma imagem muito boa, excelente. Então tem isso também, né, Luiz? Luiz, nós estamos falando das filmagens. Você falou até que eu lembrei de um filme da Vera Cruz, Atlântida. Acabou tudo, não tem mais nada? Existe ainda lá em São Bernardo do Campo, por exemplo? O galpão da Vera Cruz ainda está lá, né? Está lá. Funciona, já teve vários usos, hoje eu não sei como está sendo utilizado. Mas tem o legado, né? A Cinemateca Brasileira preserva, né, os filmes, e a gente tem saudade de como o público recebia os filmes brasileiros nessa época, né? Você tem foto de rua, dos cinemas de rua, os Cine São Luís, que eram espalhados pelo Brasil, de fila dobrando a esquina. Aqui, né, no Marajoara, subia lá, atravessar até... Para ir ver o Grande Otelo, para ver os Carito, Anquito... O próprio Mazzaropi. Mazzaropi depois, sim.
é uma coisa que a gente perdeu um pouco por falta de, enfim, por vários processos históricos, né? A gente passou a consumir mais o conteúdo norte-americano do que o conteúdo brasileiro, de fato. Mas dessa época meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a trajetória do Anselmo Duarte, né? E Palma de Ouro. Da Palma de Ouro. Que é aqui de Salto, né? De Salto, exato. Tem até a casa lá, que é o museu. E era incrível, assim, ele começou como um galã, né, dos filmes da Atlântida, depois ele fez fazer os dramas históricos na Veracruz e se tornou diretor. Então a gente teve ali dos anos 40, 50, com a Cinédia também, a gente teve uma época muito intensa, né, acho que eram outras opções que a população tinha de entretenimento também, né? As chanchadas, né? As chanchadas, de carnaval, né? E depois, com o fim da Atlântida da Veracruz, vieram outros ciclos, né? Mas aí o realismo, né? E depois o cinema novo. Você falou sobre a Cinemateca. Nós tivemos um incêndio lá, né? Sim. E um período meio complicado também. Hoje ela resgatou a sua importância, ela está hoje na ativa, como é que está? Eu acho que essa época de crise, inclusive do próprio incêndio, fez reacender o interesse da classe artística para encampar que é a base, abaixo-assinado, para encampar. Tanto é que ontem estava tendo manifestação na frente da Cinemateca, então a classe artística está retomando a Cinemateca como um ponto de São Paulo, que é o ponto dos cineastas, é o ponto que é uma base ali, né? Sim. É uma estrutura que tem. E ali, né? é um dos principais locais que recebe a Mostra de Cinema de São Paulo, que é uma das maiores do Brasil. E lá é uma construção fantástica, né? Com as salas de exibição e o local de acervo. Ainda é um local de alto custo de manutenção, né? A gente sabe como é caro manter essas películas, fazer restauração, fazer digitalização, mas eu acho que é um lugar que hoje está com mais olhares voltados ali, tanto da população quanto do poder público. Assim. Mas também tem o seguinte, você falou do incêndio e o Alan Duarte também já sofreu com incêndio. Sofreu. E se você puder até explicar, existem determinados filmes que, dependendo do produto químico, é a combustão instantânea, não é isso? Imagino. Isso, até proibido hoje em dia você armazenar. Tem um tipo que não é feito mais há muito tempo, um tipo de película que com o tempo ela vai reagindo e começa a soltar um gás que é inflamável. E aí qualquer ignição entra em combustão. E por isso a gente perdeu o arquivo da Cinédia. A gente teve incêndio na Atlântida. Teve incêndio na Veracruz. A gente teve diversos incêndios. A própria Record, né? Record, na MTV. A Globo também teve incêndio, perdeu muita coisa, né? Você falou dos filmes norte-americanos que tomaram conta de tudo. E eles só trouxeram aí, por exemplo, tem gente que fuma e tem gente que fumava porque assistia o filme americano que todo artista estava fumando. Ou se não, estava tomando Eu, por exemplo, aprendi a tomar Coca-Cola por causa dos filmes norte-americanos. E você aprendeu a tomar uísque, você fumar por causa dos filmes norte-americanos. Eu aprendi a tomar vodka por conta dos filmes russos. Também. E eu tomar cerveja por causa dos filmes alemãos. Para tudo. Mas é uma coisa que realmente, só para desanuviar aqui, os filmes italianos, né, na época foi um sucesso e sumiram os filmes, como você disse, os norte-americanos tomam conta de tudo, né? Sim. E o filme italiano, lá, é claro, eles continuam filmando lá, né? Uhum. E não chega mais no Brasil. A gente até... Bom, eu sou um grande fã do Fellini, né? Eu acho
acho que um dos filmes que me fez querer fazer filme foi o 8,5 e a Dolce Vita. A gente foi na Cinecittà, que é a Hollywood deles lá, quando a gente estava saindo para ir para o Molise, a gente parou lá, tem um museu fantástico, e acaba que eles estão abrigando muitas produções, coproduções, né, norte-americanas e produções italianas. E eles estão enfrentando o mesmo problema que a gente. Os americanos conseguiram fazer uma invasão, conseguiram fazer uma dominação de telas, né? Tanto nos streamings quanto nas salas de cinema. E infelizmente, mas tem muito que de novo, né? Tem muita produção italiana, mas só se você for num festival de cinema italiano que você vai conseguir assistir o filme italiano produzido hoje, porque até na Netflix, se você procurar lá, Agora, Mané, você tocou num ponto muito importante, porque eu sempre estou lembrando aqui de economia, de invasão cultural. É claro que isso, né, dos filmes americanos, de beber a Coca-Cola ou de qualquer outro, você mostra a realidade americana, os carros, né? O Moving Road Movie, é isso? Road Movie. Também é uma tradição, né, dos americanos, e saem de carro, saem de moto, Easy Rider, ele vai embora com a moto. Então, esse estilo de vida americano, ele vem muito para nós aqui via cinema, via publicidade, etc. Como também já houve a época dos grandes diretores franceses, e todo mundo se sentia francês, né, de alguma forma, e dos italianos, enfim, tudo isso. Então, isso gera dinheiro, movimenta a economia. Não à toa que existe uma Hollywood, né, e o cinema americano. Agora me parece que eu vi uma notícia esses dias que o Trump também taxou alguma coisa assim com respeito aos filmes americanos. Bom, não sei direito. Mas eu queria lembrar também, em termos disso, que é de dominação cultural, sim, mas eu penso um pouco como Oswald de Andrade, né? Vamos engolir e transformar em outra coisa, né? Antropófagos, né? Antropofagia, que a gente pega, o brasileiro é bom disso, ele pega o que vem aqui do exterior e transforma em outra coisa, né? Nacionaliza, fica um pouco diferente e tal, né? É bacana isso. Eu queria lembrar também, quer dizer, o filme, existe a Hollywood, né, americana, e um grande centro de produtor também é indiano, né? Sim, Bollywood. Bollywood, que eles até brincam com o nome, mas tem lá uma produção local, consumida ali, né? Na Índia e países próximos ali, que também tem isso. Eu sempre vejo, viu, Mané, Luiz, Rose, que também o artista tem que ganhar dinheiro. Não é porque, né? Você toca de graça lá em casa no meu aniversário? Não, né? Não é assim. Então as pessoas têm que... E fica bravo ainda se o outro não vai cantar lá de graça. Não vai. Então é preciso sobreviver do seu trabalho. Por isso que aqui, meus parabéns aqui a Rose, ao Luiz principalmente aqui, de tomar a frente, ter essa coragem e trazer esse primeiro festival aí, que a gente teve uma mínima participação de seleção apenas da Secretaria de Cultura, mas o trabalho todo é deles. Então, nós estamos chegando ao final do programa, Luiz. Eu queria que você falasse mais a respeito do festival, convidar aí as pessoas. É como o Luiz está falando, né? Itatiba, gente, é o primeiro festival de cinema, primeiro de muitos, né, Luiz? Sim, espero. E a gente acredita nisso, como foi o festival literário, porque realmente o cinema, que você estava falando, né, de cultura e de tudo que a gente aprendeu. Você estava falando do domínio norte-americano, tem os faroeste, como é que era os faroeste mesmo? Faroeste italiano? Espaguete, né? É o espaguete, né? Que eles também foram lá e tomaram dos italianos até isso. Mas então, Luiz, vamos falar aqui
primeiro festival de cinema, gente, vocês estão convidados, vai ser sábado agora, lá no Itatiba Shopping Center, e o Luiz vai convidar vocês aí mais uma vez, e a Rose também, para esse primeiro festival, que, viu, Luiz, eu estou de parabéns aí, vocês todos, que eu estou achando muito bacana, né, de fazer ressurgir aqui na cidade o cinema. Bom, então eu queria convidar todos, a partir das 18 horas no sábado a gente começa a nossa programação, tem filmes de todo o Brasil, filmes que só vai assistir se for no festival, não são filmes que tem na internet, filmes feitos em Itatiba, filmes feitos em várias regiões do país. A programação são nos dias 8 e 9, né, sábado e domingo, no Itatiba Shopping, programação gratuita. O ingresso vai ser distribuído na hora, a partir das 17 horas a gente já vai estar distribuindo os ingressos lá. Quem quiser saber mais informações, tem o nosso Instagram, @cinemaitatiba. Lá a gente publicou os trailers de cada um dos filmes, tem as chamadas dos diretores também, para quem quiser saber mais, e tem a programação do festival. Queria agradecer vocês aqui pelo convite, agradecer a Secretaria de Cultura, e está sendo um prazer produzir esse evento na minha cidade, e espero que seja o primeiro de muitos, de fato. Rosa, muito obrigado também aqui da sua participação em família, né, Rosa? É uma mínima parte minha, mas eu agradeço muito o convite, eu acho super importante. Eu tenho a minha família toda, tanto o Beto como o Luiz, o Lalo, meu filho também é cineasta. E também produz. É uma batalha, é uma luta, mas é um amor muito grande que eles têm por isso, né? Então, a arte, ela tem que fazer parte da nossa vida de alguma maneira, né? Tira tudo que for arte e só vive o seu dia a dia para você, alguma sua vida vai ficar sem graça, sem sentido, né? Então, tira o cinema, tira a música, tira o livro, tira a história, aquela história que leva você, carrega você para outro mundo, outro universo. E eu vou falar de uma frase que eu ouvi de um italiano lá em Oratino. E uma coisa que eu não sabia, que eu fiquei extremamente emocionada com o que ele falou. Ele falou assim: eu agradeço o Brasil por ter acolhido a minha família, porque nós estávamos morrendo de fome aqui. Foi uma verdade. E isso é uma verdade, né? Ele falou assim, hoje eu fico muito feliz porque eu sei que a minha família sobreviveu, cresceu e levou meu nome para um país tão acolhedor como o Brasil, e Itatiba especificamente, né? Então, assim, eu falei, nossa, olha que importância que a gente acaba descobrindo, né? Tendo nós brasileiros, a importância que a gente teve desse acolhimento, tanto com o japonês do pós-guerra, com o italiano, como o alemão que veio também, né? Então, assim, a gente tem um país extremamente acolhedor, e eu só fui saber disso através do cinema, através do documentário, o fato de eu estar ali, né, e participando dessa produção. Então, tem muita coisa que o cinema vai trazer pra gente, e traz pra gente hoje, que ele só vai deixar a nossa vida mais alegre, mais leve. Eu acho que a arte é isso, essa é a função dela, e é fundamental pra gente hoje, principalmente nesse mundo. Né? E vocês estão falando aí o micróbio que picou, né, com o cinema, que eu estou vendo aí, da família, né? O meu picou de rádio, né? Então você foi é a forma mais antiga de comunicação. Exatamente. Viu, Luiz? Trabalha-se muito, ganha-se pouco, mas se diverte bastante também, né? É importante se divertir. Né? Luiz Soares de Camargo. Muito obrigado aí, Luiz, mais uma vez aqui presente. Parabéns aí por essa realização conjunta aí, né, do primeiro festival de cinema de Itatiba, primeiro festival de muitos, se Deus quiser. Espero que sim, estamos sempre à disposição. Para quem quiser conhecer mais sobre a Aldir Blanc, com formas de participar, de apresentar projetos, como Luiz e Rose apresentaram, portanto, fizeram já o primeiro filme com a
Paulo Gustavo, submeteram e ganharam. É o documentário que vai ser passado, Cidades Irmãs, e agora, nesse momento, participaram e ganharam, então, esse edital para apresentar, para fazer, né, para realizar esse primeiro festival de cinema de Itatiba. Então, estamos sempre à disposição, Manel. A função da Secretaria de Cultura é essa, é sempre dar informações, sempre estar ali apoiando, incentivando tudo aquilo que Itatiba produz de cultura. Seja uma cultura mais elitizada, seja uma cultura mais popular, porque tudo é cultura. Então, se de repente tivermos uma manifestação cultural, musical, mais periférica do bairro, uma garotada que queira gravar um vídeo, que queira gravar uma música, que queira ter condições, também a Lei Aldir Blanc dá esse suporte para eles. Então, é amplamente democrática a Lei Aldir Blanc para que a gente possa sempre beneficiar o cinema, a literatura, a música, em todos os seus segmentos. Muito obrigado também ao professor Eduardo Sintra, né, que aqui nos acompanha há muito tempo. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço mais uma vez, Mané. Parabéns ao Luiz, à Rose, né, pelo projeto. Isso é muito importante porque está levando não só o nome de Itatiba, mas do Brasil, né, aí para o mundo, se Deus quiser, ao nosso amigo secretário Luiz Soares e Camargo, a Andresa, também uma boa tarde aos nossos telespectadores e aos nossos ouvintes também. Eu sempre esqueço, Andresa, obrigado, viu? A gente sempre vem aqui, né? A gente vê ela aqui e tal, e não lembra da Andresa. E do Márcio Egídio, que também está lá. Está lá na retaguarda. Na retaguarda, Nós estamos encerrando o nosso podcast debate de hoje, desta quinta-feira, né? Nós falamos sobre o primeiro Festival de Cinema de Itatiba, né, com a participação da Rose, do Luiz Boquino, com a participação do nosso secretário Luiz Soares Camargo e também com a participação do Eduardo. Eu lembro que esse programa ele será reprisado pela CRN no domingo a partir das 14 horas, pelos 1420. Agora, para o YouTube, os telespectadores poderão acessar a qualquer hora do dia ou da noite, né, essa nossa gravação de hoje, pela rádio, a inscrição, Rádio CRN Itatiba Oficial. Então você vai ter essa oportunidade de saber muito sobre cinema, que nós aprendemos muito, e como é gostoso relembrar das coisas boas de Itatiba, e o cinema é esse caminho. Nós agradecemos a nossa técnica de filmagem, Andresa de Moraes, ao Márcio Egídio. Vocês fiquem aqui na CRN, às 18 horas, a hora da Ave Maria, com o padre Maicon Cristian Pedro, e em seguida o Alô Notícias com o Aloysio Matias. Quem se despede é Mané Roberto, desejando a todos um excelente final de noite e perguntando sobre a Andresa, quem é que vai ganhar o prêmio da Fórmula 1 em Interlagos? Verstappen. Está aí, vocês anotem aí que a conhecedora de Fórmula 1, a maior conhecedora de Fórmula 1 Itatiba, está dizendo que o Verstappen vai ser o campeão. Uma boa noite a todos. Sabe tudo de